Godzilla e Kong Supernova já foi exibido pro público e todo mundo que assistiu saiu com a mesma sensação. Esse filme ele tá mais sério, tem apostas maiores e pode ser uma melhora enorme em relação ao Novo Império. Só que a comparação que elas fizeram entrega algo até muito mais interessante. A Legendary pode ter encontrado exatamente o equilíbrio que uma parte dos fãs vem pedindo por um Monsterverse há anos. Então bora entender o que exatamente essas pessoas contaram, por que essas primeiras impressões chamam tanta atenção e o que Supernova pode estar preparando. Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bom, vamos começar já indo direto para a origem dessas reações. Supernova já é o sexto filme de uma franquia que faturou mais de 2,5 bilhões de dólares. Então é claro que a Legendary não vai terminar de editar e gravar o filme e depois vai falar, ó, pronto, pode lançar. Não é assim que rola, galera. O que eles fazem, na verdade, são várias montagens, chamar a galera pra assistir, observar a reação da galera e depois continuar mexendo no filme. Inclusive, uma dessas sessões rolou lá em fevereiro. E quem trouxe essas informações foi o youtuber The Man. Segundo ele, 3 pessoas que ele conhece participaram dessas exibições e as 3 gostaram muito do filme. Tudo bem que a gente não sabe exatamente quem são essas 3 pessoas. Todas essas informações vieram através do youtuber. Então não dá pra pegar tudo isso e colocar como uma confirmação absoluta, tá bom? Só que de acordo com ele conversou com 3 espectadores diferentes e todos passaram praticamente a mesma impressão. E quando isso rola em um vazamento de sessão teste, isso é algo bem interessante e chama muita atenção. Afinal, a gente não tá falando só de o filme é legal e é isso, não. Segundo o The Man, o clima dentro da sala era que Supernova ficou muito melhor do que o Novo Império. Algumas pessoas foram ainda mais longe e acharam que ele pode ter ficado até melhor do que o Godzilla vs Kong. E pô, quando eu vejo um comentário tipo esse, pô, aqui o negócio já muda de patamar, começa a ficar mais interessante, né não? Até porque sim, eu me diverti muito vendo o Novo Império. O filme tem um Kong com um braço mecânico, um Godzilla rosa, a Shimu congelando o Rio de Janeiro e uma guerra inteira acontecendo lá na Terra Oca. Esse filme literalmente abraçou a loucura e foi longe. Só que ele também foi muito longe daquele negócio de ter um clima mais leve, colorido e quase que um desenho animado, vamos dizer assim. Porque eu não vou mentir, funcionou pra muita gente. Só que por uma outra parte do público, os Titãs eles começaram a perder um pouco daquele peso que eles tinham lá nos primeiros filmes. Só que pelo que foi contado, o Godzilla e Kong Supernova vai encontrar um meio termo nisso. Tanto é que essas 3 pessoas elas compararam o filme a uma mistura de Godzilla Rei dos Monstros com Godzilla vs Kong. E não, eu não tô falando que o Supernova vai ser uma cópia desses 2 filmes, não. A comparação em si é com o clima que o filme tem e também com o estilo dele. Godzilla Rei dos Monstros tratava cada titã como uma divindade. Galera, quando o Ghidorah aparecia, o céu mudava, começava uma tempestade e parecia que o fim do mundo já tinha chegado. Quando o Godzilla entrava na cena também, o filme fazia questão de mostrar o peso daquele bicho. Já o Godzilla vs Kong, ele já é um filme mais direto. Ele não ficava inventando desculpa pra esconder a luta. Ele colocava os 2 na tela, deixava a câmera acompanhar e entregava a porrada que todo mundo tinha ido lá assistir. Tá, mas agora imagina só um filme que vai juntar essas 2 coisas. Você mantém o ritmo que o Godzilla vs Kong tem, mas devolve aos Titãs aquela presença gigantesca que o Godzilla 2 Rei dos Monstros trazia pra eles. E olha, se foi isso mesmo que o diretor do filme conseguiu fazer, eu começo a entender o porquê essas primeiras reações foram tão positivas. Afinal, eu não quero que o Monsterverse volte a esconder o Godzilla no meio da fumaça durante o filme inteiro. A franquia, ela cresceu demais pra fingir que ainda estamos em 2014. Mas ó, tem um detalhe importante, não dá pra ficar aumentando a maluquice sem nenhum controle. O último filme já teve um macaco com braço robótico, um lagarto rosa e uma civilização escondida dentro do planeta. Como é que você aumenta tudo isso, só que sem transformar tudo numa bagunça? Pois é, esse também é o medo que o The Man chegou a comentar. Ele achava que Supernova poderia passar do ponto e virar aquele tipo de continuação que coloca tanta coisa na tela que nada mais parece ter peso. Só que segundo os relatos que ele recebeu, isso não acontece, galera. O filme estaria um pouco mais sério, teria apostas maiores e mostraria um mundo muito mais desenvolvido. E mesmo aumentando essa escala, essa versão do filme conseguiu funcionar para quem assistiu. Tanto é que inclusive essa parte de um mundo mais desenvolvido, pô, ela me chama muita atenção. Afinal, ela pode significar que o mundo finalmente vai mostrar como a humanidade está vivendo depois de tantos ataques. Até porque, como é que uma cidade continua funcionando, sabendo que a qualquer momento pode aparecer um titã e destruir tudo? O que a Monarca faz agora que todo mundo sabe da existência dessas criaturas? Será que os governos simplesmente aceitam que o Godzilla manda no mundo e é isso? Mas é claro que isso também pode significar coisas de tipo novos lugares, novas criaturas, uma expansão maior
maior desse mundo e tudo mais, entendeu? Só que aí eu já tô entrando muito na área da teoria, sabe? O The Man, ele não chegou a falar exatamente o que esse negócio de mundo desenvolvido significa, tá bom? Mas ó, tem uma descrição de Godzilla e Kong Supernova que apareceu na China License Expo e que pode dar uma pequena pista pra gente. O texto fala que o filme vai explorar mais essa relação complicada entre os humanos e os titãs. Essa convivência, essa confiança e o fato de que a humanidade depende de criaturas que também podem destruir uma cidade inteira em poucos minutos. Depois a descrição menciona uma espécie de tempestade de monstros provocada pelo confronto entre Godzilla e Kong. Mas ó, fica logo o aviso. Calma. O texto ele é bem genérico e aparentemente ele serve muito mais para vender o filme do que ser uma sinopse contando a história do que realmente vai acontecer lá dentro. Então eu acho que não dá para cravar que o Godzilla e o Kong vão literalmente causar uma tempestade e causar o desequilíbrio da Terra, entendeu? Para mim o que isso pode ser é apenas uma forma exagerada de dizer que os dois vão voltar a lutar. O que eu acho mais interessante é essa parte de convivência entre humanos e titãs, porque ela combina muito com a ideia de um mundo mais desenvolvido. Talvez as apostas maiores nem sejam apenas um monstro mais forte ou uma explosão maior. Talvez Supernova finalmente mostra que viver num planeta cheio de titãs tem consequências. E pra mim isso já seria uma mudança muito mais interessante do que simplesmente jogar outro bicho enorme na frente do Godzilla e mandar os dois saírem na porrada. Ah, e além disso eu tenho um outro motivo pra eu achar essa mudança de tom não tão impossível assim. Vamos lembrar, gente, Supernova não tem mais o Adam Wingard na direção. Quem assumiu foi o Grant Stupori, diretor de I Am Mother, uma ficção científica bem mais tensa e sombria. E o roteiro de Supernova é do David Callaham, de Shang-Chi, que também trabalhou no primeiro Godzilla. Tudo bem que isso não garante que o filme vai ser mais sério, mas ajuda a gente a entender que essa mudança de tom ela realmente não é tão impossível assim. Mas ó galera, agora ficou alerta, tá bom? Essa exibição ela aconteceu em fevereiro. De lá pra cá, o estúdio pode ter cortado cenas, mudado o ritmo e até gravado novas coisas. Então, o filme final pode ser diferente daquela versão que as 3 pessoas assistiram. Só que mesmo assim, o sinal é muito positivo. Se Supernova realmente juntar o peso de Rei dos Monstros com a ação de Godzilla vs Kong, pode ser exatamente o equilíbrio que essa franquia tanto precisava. E é por isso que eu quero muito saber de vocês. Vocês preferem um Monsterverse mais sério, com consequências e tudo mais, ou uma maluquice completa? Deixem as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!